Então é isso, meu amigo. Na segunda, nós temos aqui o nosso querido Guilherme Guerreiro. Guilherme Guerreiro vai falar um pouquinho a respeito do Remo e também do Paysandu. Vamos começar, Guerreiro, falando do Remo. O que é que você tem para contar para a gente? Qual a sua análise do Clube do Remo? Com relação ao Clube do Remo, Marcelo, a situação é muito boa. O Remo, apesar de nos últimos 2 anos não ter conquistado nenhum título, mas o Remo conquistou o que era mais importante, o acesso da C para B no ano de 2020/2021. E depois de quase 14 anos, né, de 13 para 14 anos, vamos dizer assim, voltou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e uma Série B que a gente considera uma Série B de elite, com 5 clubes campeões brasileiros da primeira divisão na disputa. A gente poderia elencar aqui o Coritiba, o Botafogo, o Guarani, o Vasco e o Cruzeiro. E é bom lembrar que a situação, por exemplo, do Cruzeiro é de lutar pela permanência. E o Remo, ao vencer o próprio Cruzeiro em Belo Horizonte na última quinta-feira por 3-1, chegou a 41 pontos e praticamente garantiu a sua permanência na Série B do ano que vem. O objetivo inicial era esse, e o Remo faz por merecer ter, digamos, uma gordura ainda para queimar e mostrar à sua torcida que todo este planejamento surtiu efeito. Com muitos problemas de lesões e tudo mais, o técnico Felipe Conceição vem conseguindo colocar o time do Remo em disputas iguais. O Remo muitas vezes melhor em um jogo acabou sofrendo uma derrota, em outras vezes de forma reativa conquistou as vitórias, e agora vai para o jogo amanhã contra o Londrina. Para se ter uma ideia, com 50% da capacidade do Baenão, o jogo será amanhã às 19 horas, o Remo já vendeu todos os ingressos. Então cerca de 7 mil torcedores estarão no Baenão para empurrar o Remo para uma vitória que é a vitória, digamos assim, da confirmação, é a vitória da consolidação da permanência. O Remo tem 41 pontos, se vencer o Londrina amanhã, vai a 44 pontos, e aí a gente poderia afirmar que matematicamente o Remo está garantido na Série B. Permanecerá na Série B na temporada 2022. Para o jogo desta terça, o Shoa não vai atuar, levou o 3º cartão amarelo, e o técnico Felipe Conceição, que foi expulso em Belo Horizonte no jogo contra o Cruzeiro, não dirigirá a equipe do banco. O Netão ficará no comando do time do Remo à beira do gramado do Baenão. E a ausência do Shoa deve provocar a entrada do Marcos Júnior na equipe. Marcos Júnior deve compor com o Lucas Siqueira, com o Arthur e com o Felipe Gedós a meiuca do Remo, e mais à frente o Matheus Oliveira, que também faz recomposição, e o Lucas Tocantins, que é outro jogador agudo, mas que também volta para fechar a marcação da equipe azulina. Atrás, Thiago, o goleiro Thiago, que substituiu o Vinícius e hoje, para muitos, é titular da equipe do Remo. O Vinícius ainda segue se recuperando de lesão, vem na transição para voltar aos treinos de forma efetiva. E aí, Thiago Enes, Romécio, Rafael Jansen e o Raimar, esta a composição da retaguarda do Clube do Remo. Leão Azul está muito bem, demonstração de convergência na gestão do Fábio Bentes é uma coisa também muito clara, e isso acabou fazendo com que o Remo crescesse efetivamente, e esta unidade só tem trazido benefícios para o clube, inclusive patrimoniais, com acréscimo, como a compra do centro de treinamento. O Remo vai muito bem, obrigado, e amanhã pode efetivamente se garantir na segunda divisão do futebol brasileiro na temporada 2022. Marcelo? E Guilherme Guerreiro, o cara que mais entende de futebol nos comentários, está com a gente. E vai falar, logicamente, do Paysandu também, né? Guerreiro, eu quero essa avaliação sua a respeito do Papão da Curuzu. O Paysandu, ao perder ontem para o Botafogo da Paraíba em João Pessoa por 1-0, deu adeus à possibilidade de conquistar o acesso à Série B do ano que vem.
depois de conseguir uma classificação para a segunda etapa desta terceira divisão de 2021, e foi o primeiro colocado do grupo. Nesta fase mais aguda, mais decisiva, esta segunda etapa da competição, onde num grupo de 4 equipes, 2 conseguem o acesso, o Paysandu hoje, após 5 rodadas, ocupa a lanterna do grupo C. O Ituano já está classificado, já está garantido na Série B do ano que vem, tem 10 pontos. O Botafogo tem 8 pontos e o Criciúma tem 6. Estes 2 brigam pela segunda vaga de acesso. E o Paysandu com 2 pontos, apenas 2 pontos, frutos de 2 empates, está fora da competição. Ainda vai jogar com o Criciúma no próximo sábado, para fechar a tabela da Série C deste ano. E depois tem um jogo pela Copa Verde contra o Castanhal em Castanhal na outra quarta-feira, dia 10. Mas o Paysandu, desde que perdeu para o Ituano na semana passada em Belém, de goleada por 4-1, começou um desmanche na equipe. Rildo e Paulinho foram os primeiros a deixar o time e agora outros sinalizam, como Grampola, Rui, Luan Santos, Robinho, Marcelo. Também estes jogadores sinalizam com a debandada geral. E outros deverão ser liberados ao longo da semana. O Paysandu vai disputar a Série C do ano que vem, 4º ano consecutivo do Paysandu na terceira divisão do futebol nacional, e isso vem gerando muitas discussões dentro do próprio clube. O Paysandu hoje tem também essa divisão política que acaba atrapalhando a equipe dentro de campo. Mas fora isso, os erros, as tomadas de decisão equivocadas, contratações sem qualificação, em quantidade, mas não em qualidade, acabaram atropelando a vida do Paysandu Esporte Clube. O Paysandu fez uma temporada razoável, digamos assim, no primeiro semestre, porque acabou conquistando o Campeonato Paraense até de uma forma improvável, depois de sofrer uma goleada para Tuna, conseguiu reverter no jogo da volta, na decisão, e foi levando desta forma, imaginando ser possível, num grupo onde ele tinha condições de se classificar como se classificou, mas o time nunca empolgou, nunca passou uma mensagem de otimismo para o torcedor, nunca deu liga ao time do Paysandu. E ele sai da competição, ele não consegue o grande objetivo, aquilo que era, na verdade, uma obsessão, eu diria, dos dirigentes do Paysandu, voltar à Série B. Vai ter que disputar a Série C do ano que vem, e a cada ano que passa, as contas ficam mais difíceis para se fechar, porque o dinheiro vai ficando cada vez mais curto, porque também os investidores, os patrocinadores não fazem o mesmo movimento de apoio à equipe, exatamente porque ela não responde, ela não dá retorno efetivo e não consegue alcançar os seus objetivos. Situação bem complicada do Paysandu Esporte Clube, e vamos ver agora o planejamento. Tem a Copa Verde, competição que segue para o Paysandu, mas, sinceramente, o Paysandu precisa mesmo pensar na temporada 2022 para sair desta situação desconfortável que vem vivendo nos últimos anos. Um grande abraço a todos!